derrotar a descoberta. Aqui na história desse filme, as pessoas estão tirando a própria vida por acharem que vão para um lugar melhor. E antes desse vídeo começar, eu queria divulgar aqui para vocês os temas que eu tenho usado muito para construir os vídeos aqui do canal, porque além de tudo eu tenho acesso a mais de 12 mil conteúdos de canais, jogos, futebol, anime, filmes e séries e muito mais, e tudo atualizado e com a melhor qualidade e um preço muito acessível. E você ainda tem um teste. Se você estiver interessado, vai no comentário fixado. Dito isso, agora vamos para o vídeo. No início aparece o Dr. Thomas dando uma entrevista. Ele é conhecido por revelar a vida após a morte. Ele consegue comprovar por meio de ondas cerebrais em níveis subatômicos que existe algum plano existencial após a morte. E ele revela que não se sente culpado pela taxa alta que está subindo de suicídio, que ultrapassa a marca de 1 milhão. E aparece um cara da produção, ele fala obrigado pelo novo começo e tira a própria vida. Aí agora aparece o Will em uma balsa e ele está sentado, mas começa a aparecer na TV falando sobre a vida após a morte e falando sobre o pai dele, o Thomas. Mas ele vai e desliga a TV. Aí aparece a Ayla, a qual ele não conhece, e ela fala que estava assistindo e pergunta o porquê dele estar indo para a ilha. E ele fala que ela também está indo para lá. E ela vai e se deita sem responder ele. E ele começa a desconfiar que conhece ela e já está completando 2 anos da descoberta. E já tem mais de 4 milhões de pessoas que tiraram a própria vida. E o Will, ele conta uma história de uma paciente dele. Ele é neurologista e ele tinha falado para a paciente há 3 meses atrás que ela estava com câncer no cérebro. E que realmente ela estava. E ela ficou feliz. E ela reagiu como se tivesse ganhado na loteria, por causa que ela acreditava que a descoberta era garantido. Mas aí a Ayla, ela vai embora, que ela pega uma carona. E o Will, ele vai no carro do irmão dele, o Toby. O Toby leva o Will em uma casa grande, que antigamente era um acampamento de verão para jovens problemáticos. Mas acabou que fechou, e o pai do Toby comprou. E lá tem pessoas que foram afetadas pela descoberta, e que tentaram tirar a vida, mais que uma vez. E a ideia daquela casa é levar pessoas para morarem lá e ter algo para contribuir. Então eles entram e o Will, ele vê o pai dele, o Thomas, que está fazendo alguns testes. Ele meio que está tirando a vida, mas quando está prestes a não viver mais, aí ele é eletrocutado para reviver novamente. O Will, ele vai conversar com o pai dele para tentar convencer para que o pai dele pare com esses testes e para ele dizer que estava errado sobre a descoberta. Mas o Thomas, ele fala que não vai dizer que está errado, por causa que o Thomas acredita que a descoberta é realmente verdade. Depois de tentar conversar, o Will, ele sai para fora e ele fica pensando, mas ele vê a Ayla e ela está indo para o mar para tirar a própria vida. Mas o Will, ele sai correndo e consegue salvar ela. E ela fica brava por causa que o Will salvou ela. Aí o Will, ele vai conversar com o Toby para deixar a Layla lá naquela casa para que ela também não tente tirar a própria vida novamente. Mas aparece a Layla e também aparece o Thomas. E o Thomas aceita. Mas antes ele tem que fazer um questionário com ela, que é entrevistar ela. Então dá tudo certo. E à noite eles vão para uma reunião. E eles também oram nessa reunião. E o Thomas, ele apresenta uma invenção que quando alguém morrer vai dar para ver aonde essa pessoa foi. E a Layla, ela vai ficar em um quarto que tem lá na casa. Mas depois eles descobrem que se a pessoa tentar tirar a própria vida para gravar e depois voltar, tem chance de voltar sem nenhuma funcionalidade. E para dar certo precisa de um corpo de uma pessoa que não está mais viva. Então eles têm um plano de roubar um corpo. Aí eles vão até um necrotério. Quando eles estão indo, a Layla pergunta para o Toby sobre a mãe dele e do Will. E o Toby fala que a mãe tirou a própria vida, mas ela tirou por outro motivo, sem ser o da descoberta. Mas então eles vão até o necrotério. O Toby, ele engana falando que estava procurando um corpo de um conhecido. Aí ele fala que não acha. Então quando eles estão saindo, o Toby coloca algo na porta para que não feche. E a Layla e o Will, eles entram dentro de uma sala que está com os corpos. E eles encontram um que perdeu a vida por causa de um ataque cardíaco. Aí eles levam esse corpo. E a Layla e o Will, eles dormem no mesmo quarto, por causa que a Layla fica com medo de dormir sozinha naquele quarto que ela estava. Mas aí eles fazem um teste para ver se conseguem encontrar o que o cadáver está enxergando. Mas aí não dá certo, aí eles vão embora, mas o Will, ele volta para fazer o teste e acaba dando certo. E aparece que o cadáver está com vida e que ele está enxergando, indo para um hospital, e ele está indo visitar alguém no hospital, mas ele acaba desistindo de entrar na sala. Aí aparece ele discutindo com uma mulher, que fala que ele sempre desiste, e o Will, ele corre para desligar, porque aparece o pai dele e o irmão dele. Aí o Will não quer que eles saibam,
o que tem na vida após a morte. E quando é de manhã, levam o corpo para ser cremado e o Thomas não desiste, ele pede para o Toby trazer mais corpo. A Lila e o Will, eles vão levar o corpo. Eles deixam o corpo em um estacionamento e ligam falando que encontraram um cadáver no estacionamento. E então chegam as pessoas e pegam o cadáver e a Lila ela beija o Will. O Will ele revê a gravação da onde o corpo estava após a morte e ele vê o nome do hospital. E ele pesquisa e encontra onde é. Então ele vai até o hospital e ele segue os mesmos passos que está na gravação. Mas quando ele está chegando perto, está tampando a parte que era para ser um corredor. Aí ele pergunta para uma pessoa que trabalha lá, se lá naquele hospital e naquele lugar tem um corredor. E a pessoa que trabalha lá responde que sim, e que já faz 10 anos que foi construído e tirado o corredor. E que levou um tempão para ser construído, o que tampou o corredor. O Thomas ele chamou a mulher, a Lindsay, e ele pergunta a ela o porquê ela estava espalhando que a máquina não funcionou. E ela fala que não gostou como a nova garota entrou, que é a Ayla. E ela fala que foi porque as pessoas estão lá há muito tempo, mas não foi consultado. E o Thomas manda ela falar aonde ele encontrou ela. E ela fala que foi em um bosque e com uma arma para perto do coração dela. E ela pede para ele não perder a fé nela, mas ele fala para ela arrumar as coisas e se despedir para ir embora. Ele fala para a Ayla da suposta gravação da vida após a morte. E o Will fala que acredita que o Thomas, o pai dele, e o Will ele fala que acredita que o Thomas, que aquela máquina é para ver o passado das pessoas. Então eles entram dentro do hospital e ele fala que desde que aquele hospital abriu, teve 23 pacientes com o nome Philip. E eles encontram que o filho da pessoa que eles pegaram no necrotério perdeu a vida lá há 13 anos atrás. E eles descobrem que aquela máquina só grava o passado, supostamente. O Will ele vai falar com o Toby e o Toby acha que o pai, o Thomas, quer descobrir se a esposa dele e mãe do Toby e do Will foi para algum lugar, e por isso das máquinas. A Ayla fica olhando a gravação novamente da pessoa que não é mais viva e é onde ela supostamente estava com a vida após a morte. E ela nota uma coisa estranha, que a tatuagem que tinha na mão, que depois que ele morreu a tatuagem estava diferente, era outra tatuagem. Eles começam a procurar algo no vídeo para eles entrarem em contato e eles veem aquela mulher, que na gravação eles estão discutindo com o cara. Aí eles tentam entrar em contato com a mulher. E a Ayla e o Will, eles vão para uma praia que tem perto. E o Will, ele tinha falado que quando ele tinha quase morrido, ele viu aquela praia e depois acordou. E ele disse tudo à mãe dele. E aquela praia ele disse que dá sensação boa para ele. E a Ayla ela conta que tem um filho de 5 anos. E quando ela tinha adormecido, um pouco tempo quando ela acordou, o filho dela não estava mais vivo. Aí a Ayla e o Will, eles vão até a casa da mulher lá da gravação e eles conseguem conversar com ela. E eles perguntam a ela sobre o cara que foi visitar o hospital, que ele era o irmão dela. E eu vou colocar o nome desse cara como Bill. E então o pai do Bill estava doente e internado. E o Will e a Ayla perguntam sobre o Bill ter ido visitar o pai, mas a irmã do Bill desmente. Ela fala que o Bill nunca foi visitar o pai no hospital, o que significa que aquela gravação não aconteceu na vida real. E eles perguntam da tatuagem do Bill e a irmã dele fala que o Bill fez a tatuagem de ondas. Ele fez junto com ela, a irmã dele. Mas lá na gravação estava outra tatuagem. Aí então eles voltam para casa e a Ayla e o Will, eles ficam deitados juntos, mas aparece o Toby chamando o Will. Por causa que o Thomas, que é o pai do Will e do Toby, ele quer testar a máquina. E acaba que dá certo. Aparece na gravação todo aquele dia, que foi o dia que a mãe do Will e do Toby tirou a própria vida. E ela tinha tirado a vida dela por causa do Thomas, que ele não deu atenção a ela. E ela foi para o banheiro e tirou a vida dela. Mas na gravação aparece tudo igual. Mas no momento que ela está indo para o banheiro, o Thomas ele sai de onde ele estava e ele chama ela para jantar e para aproveitarem. Só que eles acordam o Thomas, porque se o Thomas ficar muito tempo na máquina, ele pode acabar morrendo. E ele acorda e ele vai ver a gravação e ele fala que a vida após a morte deve ser uma segunda chance, de você não errar novamente. Aí ele sai para fora para falar para o pessoal, mas aparece aquela mulher que foi expulsa de lá. E ela atira na Ayla, e a Ayla acaba morrendo. E à noite o Will ele entra dentro da sala, onde está a máquina, e ele coloca a máquina na cabeça dele. Ele entra para ver a vida após a morte gravada. O Thomas tenta entrar dentro do quarto, mas não consegue. E o Will, ele aparece na balsa. O Thomas entra dentro da sala e vê que o Will ainda está vivo. E o Will ele escuta a voz da Ayla e corre até ela. E ela fala que ele já morreu e que ele está vivendo sempre naquele círculo de acordar na balsa para tentar salvar ela. E a primeira vez que isso aconteceu foi igual a gente viu, mas ele nem desceu da balsa. E ele encontrou a Ayla lá na balsa e tempo depois ele descobriu que ela cometeu. E ele ficou o tempo todo pensando sem parar que ele poderia ter salvado ela.
E por isso que ele está vivendo naquele círculo, para conseguir salvar ela. E dessa vez ele conseguiu finalmente salvar ela. Ela acabou morrendo por causa que foi alguém que tirou a vida dela, e não ela mesma que tentou. Mas aí ele escuta o Thomas falando com ele e dizendo que ele está morrendo. E ela fala que dessa vez ele irá acordar em outro lugar. E ele fica falando que não quer esquecer ela. Quando ele acorda nessa outra vida, nesse outro lugar, ele acorda de frente para o mar. E ele encontra um garoto no mar sozinho. Então ele sai correndo para tirar o garoto daquele mar. E aparece a mãe dele correndo para pegar o garoto. E então a mulher, que é a Ayla, ela agradece e vai embora com o filho dela. E ele fica pensando. E ele se lembra dela. E então ele conseguiu salvar ela, a Ayla, e conseguiu salvar o filho dela. Agora vamos analisar algumas opções de como derrotar. Não divulgar notícias que tem vida após a morte, para as pessoas não tirarem as próprias vidas. E segundo, confirmar mesmo se realmente vai ter a vida quando você partir. Até porque, antes o único motivo que eles tinham de talvez ser verdade, era a palavra do pai do Thomas somente. E terceiro, dependendo do seu problema, porque aqui na história, você meio que tem uma segunda chance. Então dependendo do problema, você vai poder recomeçar. Mas esse foi o vídeo, muito obrigado por você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações e deixa o like, que isso ajuda muito aqui para o crescimento do canal. Então é isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis, falou e fui! Hold me close till I get up. Time is barely